Pois então, neste Evangelho, ao criar, ao apresentar esta constituição, digamos assim, para usar um termo do nosso tempo, do reinado de Deus, em oposição a todo tipo de constituições dos países, estados, poder que há hoje, século XXI, em todo o mundo, Mateus, o Evangelho, as comunidades que escrevem este Evangelho, em atenção ao seu público-alvo preferencial, enquadram, situam, colocam esta apresentação teológica, literária ou teológica, que é da responsabilidade das próprias comunidades que escrevem o Evangelho, digamos que a redação é da sua responsabilidade, num ambiente, num cenário de monte, precisamente para remeter logo para o outro monte, o Monte Sinai, e dizer: ouvistes o que foi dito nesse monte? Que dizem, os vossos antepassados dizem que foi dito, que foi ensinado? Pois eu vos digo, não é assim. Portanto, põe em relação com o outro monte, que nos remete, certamente, remeteria logo os seus ouvintes, as suas ouvintes, para judeus na diáspora, para o Monte Sinai e, portanto, para a pessoa de Moisés, a grande referência que o judaísmo bíblico tem, a figura de Moisés, a pessoa de Moisés, e esta forma de apresentar esta constituição está logo de entrada, ao criar este cenário e ao apresentá-lo neste cenário, está já logo de entrada a dizer que nos vai apresentar uma alternativa, a grande alternativa. Agora sim, a constituição de Deus Criador, nosso Abá de todos os povos, em radical igualdade, e não mais do Deus de Moisés, que acaba por se tornar num Deus ídolo, com o desenrolar da história do judaísmo, depois que ocuparam Canaã e se institucionalizam também como um Estado, com rei, casa real, palácio e templo, o templo de Jerusalém carregado de ouro, fortunas e fortunas que foram ali gastas perante a opressão e a miséria do seu povo, dos povos que constituíam as 12 tribos de Israel. Ora, é um Deus ídolo. O Deus de Moisés, pelo menos, se não com Moisés, no pós-Moisés, acaba por tornar-se um Deus ídolo, o Deus da lei, o Deus dos fariseus, o Deus dos doutores da lei, o Deus dos sumos sacerdotes, que é tão mentiroso e tão assassino que matou Jesus. Matou Jesus. O ser humano pleno e integral. A fragilidade humana desarmada. Aquele ser humano em quem Deus Adá, Criador, se revê e reconhece como esse sim, não Moisés, nem Elias, Jesus, o Filho, o seu Filho muito amado, e que nos diz a todas e todos nós, em qualquer geração, também no século XX, XXI, início do terceiro milénio, nos diz: escutai-o. E este escutar incluía acolher e incluía praticar. Portanto, sede, que o vosso ser viver chega a ser o mesmo ser viver deste meu Filho muito amado, que é o vosso irmão primogênito, que fica como referência para vós e referência definitiva. Fora dele só há idolatria, um Deus ídolo. Monte, portanto, não para consagrar de certa maneira Moisés e a lei de Moisés, mas precisamente para
desautorizar. E é por isso que Jesus se torna social e politicamente, teologicamente, no seu pequeno país, tão perigoso, tão subversivo, tão conspirativo, ao ser pleno e radicalmente humano. Parece que, não é parece, fica confirmado, fica revelado, provado à saciedade que um ser humano pleno e integral não tem lugar num reinado do Deus ídolo, dos três poderes. Não tem lugar. Tem que ser excluído, tem que ser morto, tem que ser crucificado. Da forma que, se em cada tempo e país for, digamos, considerada a mais injuriosa, mas tem que ser, e a mais abominável, mas tem que ser crucificado, para ser logo excluído, banido de todo, nunca mais ser sequer lembrado. O ser humano pleno e integral, este Jesus, esta Constituição é deste reinado de Deus Criador, nosso Abá, é do Deus de Jesus, é mesmo deste Jesus, que todo o seu ser viver é o reinado de Deus entre nós e conosco, bem visível na sua pessoa e na sua ação, nas suas práticas maiúsculas, também nos seus duelos teológicos desarmados. Então, monte em oposição ao Monte Sinai. Lá foi a lei que veio a dar no que se deu, no que se vê, que chegou ao tempo histórico de Jesus. O seu pequeno país era a casa da opressão, em tudo idêntica, em tudo semelhante ao Egito dos faraós do tempo chamado Moisés e dos escravos hebreus e outros que lá foram, que lá viviam, que lá trabalhavam e de onde fugiram em direção ao deserto e passaram depois não só a viver no deserto, mas em deserto, despojados de tudo o que a casa de opressão tinha. Claro, não ao nível dos escravos, que apenas lhes dava de comer, lhes garantia comida, porventura em abundância, mas de resto mais nada. E tudo o que se desfrutava no Egito dos faraós era dos faraós e da sua corte, e dos seus cortesãos e das suas cortesãs, e dos seus sacerdotes, é claro, dos seus sacerdotes, porque já os havia, como bem sabemos pela história. E então não está aqui em oposição. Isto é, os judeus da diáspora, ao escutarem este início do capítulo 5, ficavam, por um lado, atentos a ver o que vem aí, que vem de igual ou de diferente. Se porventura vai reforçar o que nós já sabemos, vai confirmar as nossas expectativas, ou se pelo contrário, vai pôr tudo em questão. E a verdade é como se pode analisar, se nos ocupássemos por muito tempo com estes 3 capítulos, certamente teríamos de concluir que efetivamente constitui uma alternativa radical ao que até então se conhecia, se vivia, se praticava no pequeno país. Portanto, não é uma espécie de nova lei, nem é uma recauchutagem da lei anterior, da lei antiga, da lei de Moisés, nem é uma nova lei, como hoje gostam as igrejas ainda de dizer, as igrejas ditas cristãs, não jesuânicas, é claro, mas é o novo, é uma nova criação. É dizer, agora sim, tudo o que soubestes até aqui, tudo o que vos foi dito até aqui, o mais que pode ter tido de valor foi como um pedagogo, uma espécie de um pedagogo, para vos preparar, para vos abrir, para vos desenvolver de forma a que agora possais acolher, possais praticar, viver esta constituição definitiva do reinado de Deus, que já iremos conhecer melhor.